Olá, estudantes, como vocês estão? Espero que estejam todos bem e hoje temos um vídeo especial. Eu falei pra vocês que eu quero trazer mais pessoas aqui pro nosso quadro E Agora, em que a gente fala um pouco mais sobre as profissões, eu vou aí caçando pessoas. E estou aqui hoje com a Laura, como vocês podem ver. A Laura tá quase se formando, hein, Laura? Em enfermagem. Tô. Reta final, último ano. Graças a Deus. E é por isso que eu convidei a Laura aqui. Se você está se perguntando, Ana Beatriz, por que você está toda maquiada? A gente gravou um vídeo agora pro canal da Laura, então se ainda já tiver aí o vídeo no canal dela, convido vocês a irem assistir. E a gente vai começar, então eu quero começar essa discussão perguntando pra Laura uma coisa que eu sei que vocês gostam muito de entender, que é, Laura, conta pra gente um pouco sobre você, sobre esse processo aí até você decidir a enfermagem, como era você no ensino médio, você estudava muito, estudava pouco, como que era você? Conta aí pra gente. Então tá, primeiramente, oi, eu sou a Laura, eu sou aqui de Santa Catarina, né, do sul do Brasil, e, bem, eu nunca quis enfermagem, não era algo assim que eu sempre quis desde o começo, meu sonho de vida, e na verdade, assim, quando eu era criança eu queria ser veterinária, né, então era essa a minha ideia. Mas enfim, eu gostava muito de estudar, eu estudava bastante, mas era aquilo que eu tinha em mãos da escola. Eu nunca fui de procurar coisas assim, estudar fora isso, sabe? Eu estudava o que era necessário ali, mas eu gostava de estudar e minhas notas sempre foram muito boas. Eu estudei em escola pública, né, escola estadual, e quando eu cheguei no meu terceirão, eu não tinha ideia nenhuma do que eu queria fazer. Eu já não queria mais a veterinária, já não queria mais. Então, eu cheguei no... A angústia. Né? No terceirão eu já não sabia mais o que eu queria fazer, sabe? Então eu chegava pra minha mãe às vezes, e eu sempre consultava muito a minha mãe, assim, né? E eu dizia, mãe, e se eu fizer pedagogia? Mãe, e se eu fizer direito? E eram umas coisas, tipo, não era nada, tipo, muito parecido, era coisas aleatórias, assim. Aí, do nada, eu chegava um dia e dizia, não, mas e se eu fizer tal coisa? E não sei o quê, mas eu não me achava, assim. E um dia eu fui fazer uma visita numa universidade aqui perto, que não é a universidade que eu estudo hoje, mas a gente foi fazer uma visita lá e a gente conheceu o laboratório de enfermagem. E aí ela mostrou o que eles faziam lá nesse laboratório, como que eram as aulas práticas e tudo mais. Aí me deu um estralo assim, eu disse, tá, mas e se eu fizer enfermagem? Eu me dou bem, né? Não tenho nojo de sangue, não tenho problema com isso. Mas gosto você de já trabalhar tinha com isso do tipo, sou mais exata, sou mais biológica, sou mais... Sim, você tinha isso? eu não era de exatas, era uma negação, sempre fui. Então eu sabia que eu queria fazer algo que não envolvesse isso. Isso eu já tinha em mente. E biológicas e humanas eu sempre fui muito bem. Então eram duas coisas que eu me dava bem, assim. E aí tá. E aí me deu esse estralo. E daí eu pensei, poxa, eu acho que é uma boa. Pode ser que eu me ferre, pode ser que eu não goste e eu tenha que parar, pode, mas eu acho que vai dar bom. Aconteceu comigo, acontece, gente. E aí eu acho que vai dar bom. E daí beleza, daí eu só saí do ensino médio e já prestei vestibular na Unisul, que é a universidade que eu estudo hoje. E eu não, na verdade eu prestei o vestibular, mas acabei passando também pelo histórico. Então acabou meio que eu fui pelo histórico escolar. Logo de cara você já começou a gostar? Como que foi, assim, tipo, seus primeiros dias? Fala aí. Assim, os primeiros dias eu fiquei um pouco assustada, porque daí a gente entra ali na anatomia, nome de ossos e músculos e tudo mais, e a gente entra numa coisa que a faculdade é muito, tipo, se vira. Os professores te dão o que você tem que fazer e você faz. E no ensino médio, você tem aquela coisa do professor pegar na sua mão e ficar ali, né? Então você leva, assim, um baque, tipo, opa, vida adulta, não tô mais na escola com, se eu não for atrás, com os vai meus dar amiguinhos, ruim, tipo assim, com os não tem professores, ninguém. vai dar ruim. E ninguém vai me ensinar, eu vou ter que ir, partiu, né? É o que eu tenho na aula e pronto. E aí foi onde eu dei, assim, uma assustadinha. Primeiro semestre pra mim foi, assim, um pouco de um baque, assim. E aí, como eu trabalhava o dia todo e estudava à noite, também era bem cansativo. Isso é legal de falar. Né? Mas depois eu fui me adaptando. E eu pensei, sério, eu cheguei, assim, no momento que eu disse, não, eu acho que eu vou parar. Acho que eu vou desistir, porque eu tô muito cansada, é muito corrida, muita, sabe? E aí eu pensei assim, poxa, esse foi, eu acho, o único momento da faculdade que eu pensei em desistir. Foi no mas primeiro não semestre? pela faculdade. Isso, mas não por não gostar, mas pelo cansaço, assim, sabe, mental, físico, que eu tava trabalhando o dia inteiro e tudo mais.
E aí até meu pai falou, eu disse, olha, tu não faz isso porque tu sabe que isso aí não é porque tu tu não tá gostando, é porque realmente tu tá cansado, isso aí uma hora vai passar, Sim. né? Tu vai te acostumar, vai te adaptar e vai levar numa boa. A E adaptação é realmente, muito difícil, gente, a se adaptar. Eu adaptação, é sofri muito no isso. meu primeiro ano. Era a questão da adaptação, porque era novo pra mim. Então era uma situação que era nova. Então era normal Sim. que eu, né, que fosse um pouco difícil. Mas como que foi pra você esse negócio de ter certeza? Não, é só cansaço, não significa que eu não gosto. Porque, por exemplo, no meu caso, eu até achava que era cansaço, adaptação, mas no fim eu descobri que é porque eu realmente não gostava daquela faculdade, não fazia sentido pra mim. Que foi quando eu mudei pra economia. O que fez você perceber? Assim, tinha ali quando você ia pra alugar, quando você via as matérias? Como que foi assim, se você É entender porque, que era assim, cansaço? eu percebia o seguinte, que quando eu ia pra aula, o tempo passava rápido. Então não era o problema de eu estar lá, entendeu? Porque eu ia pra aula, eu gostava de ir pra lá, eu gostava de estar lá, eu gostava de aprender o que eu tava aprendendo, eu me sentia bem lá. E eu via que, assim, esses pensamentos que eu tinha era normalmente quando eu tava em casa fazendo as coisas da faculdade, às vezes em casa, ou que tava junto com a correria do trabalho. Então eu via que era nesses momentos. Quando eu tava lá, eu gostava de estar lá. Então eu disse, opa, então eu acho que o problema não é esse, né? Porque se eu tô lá e eu tô bem lá, né? O meu Beleza. era o contrário, isso é legal de falar, gente. O meu era o contrário. Quando eu chegava na faculdade, eu ficava podre, assim. Minha energia baixava. Eu chegava em casa, E depois, conforme o tempo foi passando, que eu me adaptei, eu realmente me encontrei, assim. Eu digo que foi o que eu praticamente ganhei na loteria, que eu fui muito sortuda, porque eu escolhi algo que eu realmente acertei em cheio, sem ter certeza se ia dar certo, sabe? A gente Então- tenta, que é. Esse vídeo é pra te ajudar, gente, a fazer isso. Então, foi incrível, assim. Hoje eu tô no meu último ano, então, pra mim, passou super rápido e foi incrível tudo que eu aprendi, assim. Eu sou muito grata, assim. Fala aí pra gente o geral do curso. Então, assim, você falou que você foi lá no laboratório de enfermagem, viu e falou, nossa, talvez seja isso. Qual é o geral do curso, assim, uma pessoa leiga? Por exemplo, eu não sei o que enfermagem faz, assim, eu tenho só uma noção básica de fui pro pronto-socorro alguma vez na vida, sabe assim? Eu sou bem leiga, então explica aí pra gente o que é enfermagem, o que vocês vão estudando, como foi seu processo de adaptação. Então, no começo a gente não tem nada focado na enfermagem, né? No começo do curso, que é tudo que a área da saúde estuda. A gente estuda ali a parte da anatomia, né? Dos músculos e tudo mais. Coisas que talvez a gente não vai usar na prática, mas que, né, pra área da saúde é ideal que a gente tenha ali os cursos, né? Mas a parte mais focada que a gente tem das práticas é a parte ali de uma punção venosa, né? Pegar uma veia, que é algo que a gente aprende muito, né? Curativos, como fazer, internações. Não é só, lembrando que não é só a parte do hospital, né? Mas tem também as unidades básicas de saúde, que é o postinho, né? Como trabalhar no postinho. O enfermeiro, ele também tem essa função de gerenciar o posto de saúde. Então, a gente tem matérias de gestão, de administração. Que legal, né? Eu não sabia, não fazia ideia. Sim! Que legal. Então, normalmente, quem gerencia o posto de saúde é o enfermeiro. Então, essa parte de administração a gente também tem no curso. Então, é bem bacana, assim, a gente... Porque o enfermeiro, ele tem... É muito legal dizer isso, que ele abrange muita coisa. A gente pensa que o enfermeiro é só hospital. Só ir lá e atender pacientes no hospital. Mas, na verdade, o enfermeiro, ele pode fazer, assim, um leque de coisas. Tanto é que a gente tem matérias de práticas integrativas, que é acupuntura, massagem, essas coisas, porque o enfermeiro também tá apto a fazer isso. Então é muito legal, porque tem muita coisa, assim, é muito difícil falar, porque abrange muita coisa mesmo, é muito legal, assim, ver como a gente tem uma visão que fecha ali no hospital, mas quando a gente começa a trabalhar, é o que eu sempre falo, quando eu comecei a faculdade, eu queria pronto-socorro, porque era essa visão que eu tinha. Eu ia te perguntar isso. Enfermagem, vou pro pronto-socorro. E conforme eu fui fazendo o curso, isso foi mudando, porque eu fui conhecendo outras áreas que eu não sabia que era possível de eu trabalhar. Então, isso mudou e ampliou muito, assim, amadureceu muito a minha ideia do que eu queria, sabe? Então, é muito legal ver, assim, essa evolução do que eu tinha, que era uma caixinha bem pequenininha, e do que foi aumentando, assim. E seus amigos, você acha também que o pessoal com você teve esse crescimento também? Do tipo, Sim. ai, queria isso e fui mudando, como que é? Sim, muita gente já entra mesmo com essa ideia do hospital, porque é o que pensa que vai fazer. Mas aos poucos tu vai conhecendo e tu vai
evoluindo muito, assim. Algumas pessoas da minha faculdade, né, eles já são técnicos em enfermagem, então eles também já têm um conhecimento a mais, assim. Legal. Assim, tem a galera ali que começa já direto na faculdade, mas tem uma boa galera que já é técnica, então já trabalha, já conhece a área, mas como quer se formar enfermeiro para ter mais opções do que fazer, né? Sim. Que o enfermeiro tem muito mais áreas para abordar. E aí, fala um pouquinho agora do seu processo. Quantos anos são de faculdade, Laurinha? São 5 anos. 5 anos, 5 tá? anos. Você faz. Tem diferença, por exemplo, no meu, matutino, diurno, noturno, tem diferença. O seu tem ou não? São 5 anos. Então, a minha faculdade só tem noturno, então são 5 anos tá, só legal, no noturno. bom saber. Uhum. Tá. E aí, desse seu processo, você já tá aí no fim, você já tem a propriedade pra falar. Conta pra gente as matérias, quantas você quiser, que você mais gostou e mais se inspirou. Fala um pouco o que você estuda nelas, se você lembrar, né? Que eu sei que às vezes a gente esquece. E as que você menos gostou. Conta aí um pouco pra gente. Tá. Eu confesso que as que eu menos gostei entrou ali na parte da bioquímica, né, que começa ali umas coisas da fisiologia, das células. Isso eu conheço, que eu vi minha irmã e aquilo ali estudando. pra mim é uma confusão que assim, oh meu Deus do céu, não sei como eu passei, sabe? Mas, sabe, era bioquímica, tem algumas matérias, inclusive eu até acho que a gente tem biofísica, que tem um pouquinho de cálculo também, tá? Então, tipo assim... Você tem cálculo mesmo? A gente, bem no início, a gente teve alguns cálculos. A gente teve alguns cálculos que eu nem me lembro mais como que Você fugindo da matemática. E, gente, não adianta fugir da matemática. Não adianta. Porque eu lembro que eu disse, não, vou fazer enfermagem porque não tem cálculo. E eles ainda conseguiram botar uns cálculos que eu não sei onde é que enfiaram. Mas tem, tá? Tem, e bem pouquinho, óbvio. Mas assim... A gente tem que passar por elas também. Mas enfim. Mas você tem que saber dosar remédio, essas coisas, né? Extremamente importante, gente. Sim, não pode gotejamento do soro, tem que calcular, então tem tudo isso. Mas faz parte, né? Algumas coisas ruins tem que ter, assim, que a gente não goste tanto, né? Mas faculdade não é só o que você gosta. Por isso que eu tô perguntando as matérias até as que você não gosta. Mas é aquela história. Às vezes o que eu não gosto, o outro pode chegar lá e fazer e amar, né? Então também não dá pra eu dizer que é o mais ruim de tudo, né? Mas enfim, tem essas matériazinhas assim, bioquímica, biofísica, que eu não curtia muito. E as que eu mais adoro, que eu falo com muito prazer, assim, porque é o que eu quero seguir, é a parte da enfermagem no parto, pré-natal, que é a parte ali de gestantes, né, de obstetrícia. Então, são as minhas matérias favoritas, assim. Eu gostava muito também, ainda gosto, porque agora eu tô em estágio de clínica cirúrgica, né, então a parte de cirurgia também era uma matéria bem legal que eu gostava de fazer. Então, acho que seria isso. Aí, na obstetrícia, no parto, a gente faz todo o acompanhamento ali no estudar, desde o comecinho, no pré-natal, como é a gravidez, né, como que ocorre o processo, depois como é os cuidados que a gente tem que ter nesse pré-natal, porque a consulta de pré-natal, o enfermeiro, ele tá apto a fazer. Então, que legal. Por isso que a gente aprende, porque quem faz normalmente as consultas de pré-natal e acompanhamento da gestante no postinho de saúde é o enfermeiro. Então, ali a gente faz toda a consulta, como fazer um preventivo, né? Como fazer os exames ali do bebê, a altura uterina e tudo mais, como ver o coraçãozinho do bebê, como acompanhar os meses, o crescimento, a parte do parto também, quais são os cuidados, então tudo isso a gente aprende. E vocês têm essa matéria na faculdade? Como que é? Sim, a gente tem assim, elas são divididas, elas são cuidados de enfermagem no pré-natal, é uma, aí a gente tem só sobre... E são matérias obrigatórias que você tem que fazer? Obrigatórias porque depois a gente vai para estágio. Então, primeiro a gente tem a teoria e depois a gente faz o estágio na prática. Então, a gente precisa estágio ter também é essas obrigatório para se formar, certo? Obrigatório. No caso, na minha faculdade, a gente tem todas as matérias, né? E o nosso estágio é no último semestre, que é no caso agora que eu tô, né? Nos 2 últimos semestres, no 9º e no 10º. E aí a gente faz os estágios obrigatórios. E aí a gente vai fazendo, né? Aí a gente tem a do pré-natal, que daí tem tudo sobre o pré-natal. Depois que a gente termina a matéria de pré-natal, a gente vai para cuidado de enfermagem no parto. Daí a gente faz toda a parte do parto, quais as complicações que pode ter num parto, né? O que é o fisiológico, o que é o normal e o que já é uma complicação. Como interferir, né? Como fazer as intervenções. Quais as ações que eu tenho que ter, quais as prevenções, tudo isso, as vacinas, as injeções, enfim, tudo isso.
Depois que a gente parte, né, depois que a gente termina cuidados com o parto, a gente vai para cuidados de enfermagem no puerpério, que é o pós-parto. Então a gente tem todo o cuidado do pós-parto. Nossa, tem bastante coisa então que eu nem imaginava que tinha. Que legal. É muito bacana, é muito legal. Então essas matérias, pra mim, de obstetrícia, gestante, parto e neném, pra mim é tudo. É tudo, Neném. eu amo demais, assim. Então é a menina dos meus olhos. Você tá conseguindo ir pra esse caminho? Como funciona? Você escolhe pra onde você vai? Como que é? Então, são os 2 últimos semestres, são de estágio. E agora, no caso, a gente começou os primeiros, né? No caso, eu ainda não tive, porque cada matéria é um estágio, né? Então a gente não tem misturado. Tipo, não tem misturado. Por mais que eu tô lá no postinho, eu não vou fazer muita coisa relacionada ao pré-natal agora, porque não é o estágio dessa matéria. Então, tipo, agora... Então é tudo específico, sabe? Então são 12 dias, por exemplo, de saúde coletiva. Então eu vou lá no postinho fazer os procedimentos básicos da saúde coletiva. Pra aquilo, pra aquela... Aí... E vocês têm matéria junto? Tipo assim, enquanto no último ano, é só estágio ou é estágio com aula? Então, é só estágio. Como eu tinha algumas matérias que eu não tinha feito, que eu deixei pra fazer depois, porque eram matérias mais curtinhas, eu tô nessa mistura. Eu tô nessa mistura dos dois, mas o ideal, né, se fizer tudo certinho, seguir a risca, é só estágio. Né? Só estágio. Fica só os estágios. E aí a gente mescla os estágios tanto no postinho quanto no hospital, né? Que daí dependendo da matéria, né, aí a gente vai pra algum local. E nesse caso aí que você falou que, por exemplo, 12 dias de tal matéria, é o professor que escolhe, é você que escolhe o lugar em que você vai fazer. Então, o hospital ou o postinho que você vai. É tudo a faculdade que vai te guiando? Sim, quando a gente começa esses 2 semestres de estágio, antes de a gente começar, a gente já recebe um cronograma. Quem vai ser o nosso grupo, e daí eles já montaram um grupinho de 4, 5 pessoas, né, do curso. Quem vai ser nosso grupo, quem vai ser o nosso professor daquela matéria do estágio, e em qual local que a gente vai, quantos dias serão. Então tudo isso já é pré-determinado, não é com a gente não. Já é bem organizadinho. Organizado. Antes de a gente começar, a gente já tem tudo certinho. E fala de você, como tá a sua experiência? Como você está se sentindo quase formada? Como que tá? Mas eu tô muito feliz, assim, nesse meu último ano. O enfermeiro, ele pode, inclusive, que é a área que eu quero, né? Ele pode ser um enfermeiro obstetra, fazer uma especialidade e fazer partos.